Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 68ª aula remota, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. Aula remota de Artes e Geografia. Vamos começar com a nossa linha de Artes. Pegar o livrinho volume 3, página 15, Música, Corpo e Instrumento. Cada cultura indígena tem seus instrumentos, a sua forma de criar sonoridades. No entanto, alguns tipos de instrumentos são comuns à maioria dos povos indígenas, podendo ter variações de acordo com cada etnia. Etnia, gente, são grupos de pessoas que se diferenciam de outros grupos por suas tradições, seus hábitos, sua cultura social e suas manifestações culturais. Vamos falar um pouquinho da flauta. A flauta, as flautas indígenas, são instrumentos bastante comuns, né, na cultura do povo indígena. Elas variam de material, tamanho, timbre, de acordo com a tradição musical do povo indígena. A flauta, chamada de uruá, por exemplo, é considerada um instrumento sagrado e é utilizada em diversos rituais. Ela tem destaque principalmente no ritual dos moços do povos do Alto Xingu, conhecido como caruá, carupi. Olha aí, o sonzinho da flauta. Então esse foi o som da flauta, certo, indígena? Agora vamos falar um pouquinho sobre os apitos. Apitos também são comuns na cultura indígena, usados em rituais. Alguns são soprados com a boca e outros com o nariz. Os apitos podem ser feitos com diversos materiais. Alguns imitam o som dos cantos dos pássaros. Vamos ouvir então o barulho do apito. Olha aí o somzinho do apito. Agora vamos falar sobre o chocalho. Já os chocalhos são instrumentos percussivos usados em rituais, festas, processo de cura. Os chocalhos indígenas variam quanto à forma, ao tipo de material e à sonoridade. Um exemplo é o chocalho chamado maracá, usado pela etnia Avá Canoeiro em rituais de plantação para fazer as plantas crescerem. Vamos ouvir então o barulho do chocalho. Legal, né, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre o pau de chuva. Pau de chuva é um instrumento de percussão que imita o som da chuva, né? O nome já está dizendo pau de chuva, né? Ele é usado em rituais e processos de cura. Outra importante fonte sonora do povo indígena é o corpo. Batidas de pés, canto, percussão, percussão de corporal, são utilizados em diversos rituais, nas curas e nas festividades. Então vamos ouvir um pouquinho do pau de chuva. Apesar de que a tia não tem aqui o desenho do pau de chuva, tá? Mas vamos ouvir o barulhozinho do pau de chuva. E aí, gostaram do sonzinho? Na página 16, prazer em conhecê-la. Djuena Ticuna é uma cantora e compositora indígena do povo Ticuna, na região da Floresta Amazônica. E foi a primeira musicista indígena a lançar um disco. A estreia do seu álbum Tiauni aconteceu no Teatro Amazonas, em Manaus, em 2017 e causou, gente, comoção na plateia. Então, depois de que a gente escutou, né, vários sons aí dos povos indígenas, você experimentou várias sonoridades, agora você vai desenhar, né, aqui embaixo, nessa pastazinha da página 16, qual o instrumento que você gostou mais, o sonzinho que chamou mais a sua atenção. Então, você desenha aí pra gente, tá bom? Também você pode aproveitar e experimentar vocalizes, né, com batida de pés,
vocalizes e percussões corporais, tá bom? Escutando os barulhozinhos, os sons indígenas. E o que é vocalize? São exercícios ou experimentações vocais em que se canta usando apenas as vogais, né? Sem utilizar canções com letras. Pronto, aí a página 17 é Arte em Casa. Você vai dizer o que você aprendeu sobre música e as culturas indígenas brasileiras. Vai recordar as experiências e os estudos feitos nesse capítulo e redigir um texto com suas observações e percepções sobre o tema estudado, tá bom, meus amores? Aí a gente fica por aqui na aulinha de artes. Vamos pegar agora o nosso livrinho de geografia, tá bom? Geografia, volume 3, capítulo 2, a página 12, né? Página 12, tem aí os africanos. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Tanzânia e o Guiné-Bissau, todo o povo do Japão saberá. Saberá toda a gente da Bahia, sabe já. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui. África ficará. Basta atravessar o mar para chegar, para saber da floresta de Oxalá, do deserto de Alá. Então, gente, aqui tem a imagenzinha, ó, né, africana. E aí, depois a gente lê esse textozinho, observando o mapa, a gente vai conversar para responder as questões. Ainda, observando o mapa, identifica o oceano que separa o Brasil do continente africano. E aí a gente sabe que é qual, gente? O oceano aqui? Oceano Atlântico, não é isso? Que estado brasileiro é citado na letra por ter grande ligação com a África. E a gente vê que o estado brasileiro é a Bahia. E por que na letra da música a África é destacada como um continente da nossa origem? Porque uma grande quantidade de africanos foi trazida para cá, para o Brasil, ao longo da nossa história. Não é isso? Vamos para a página 14 agora. Os escravizados. No capítulo anterior, você estudou que os primeiros habitantes do Brasil foram indígenas e que eles foram escravizados e sofreram todo tipo de violência pelo colonizador português. Os africanos também foram escravizados e o tráfico negreiro foi um negócio muito lucrativo na época, né, gente? A gente sabe que escravizados são transformados em escravos, ou seja, aprisionados, forçados a trabalhar para outras pessoas por meio de atos violentos. E tráfico é circulação de mercadorias em geral. Aprisionados e escravizados na África, esse povo foram vendidos aos donos de grandes fazendas e trazidos à força para o Brasil, inicialmente para desmatar, ao lado dos indígenas, áreas de matas nativas e durante o ciclo da cana-de-açúcar. E para realizar o trabalho na lavoura, os africanos trazidos para o Brasil pertenciam a duas famílias étnico-linguísticas, ou seja, dois grandes grupamentos de povos com línguas e culturas semelhantes, que eram os bantus e os sudaneses, entre eles os iorubas. E a gente vê aqui a imagem de dançarinos na rua do povo Ndebele, em Zimbábue, os Ndebelés, né? Ndebelés integram a etnia Banta, uma das principais do centro-sul do continente africano. Já embaixo a gente vê um percussionista nigeriano vestido com trajes iorubas, né, típicos participando de uma festa, um festival cultural. Na página 15, a escravidão durou 3 séculos, do século 17 ao século 19. E é uma grande mancha moral e ética na sociedade, né, na nossa cultura, né, na nossa história do Brasil. Essa prática retirou direitos, liberdade, a convivência desse povo em seu país de origem, para que as grandes fazendas do Brasil pudessem se ampliar e prosperar. Os africanos eram obrigados a realizar trabalhos forçados na lavoura, de sol a sol, recebendo uma alimentação precária, eram submetidos com frequência e castigados a castigos físicos de qualquer situação ou resistência ou desobediência na ordem do Senhor. Nesse contexto, os quilombos representaram um símbolo de resistência africana. Eram territórios muito bem planejados e vigiados, em lugares da mata de difícil acesso para onde os escravizados fugiam.
em busca de sua liberdade e dignidade. O quilombo mais famoso foi o dos Palmares, que era liderado por Zumbi e se localizava na Terra da Barriga, no estado de Alagoas. E a gente vê aqui uma imagem da estátua de africano escravizado carregando um barco por meio de correntes no município de Santana, no Paranaíba, no estado de São Paulo. Na página 16, atualmente encontramos ao longo do território brasileiro comunidades quilombolas remanescentes, ou seja, os descendentes dos quilombos espalhados no país todo. Quilombolas simbolizam a resistência à escravização, né? Eles preservam e perpetuam a cultura de seus antepassados, vivem de forma mais coletiva, onde todos colaboram com a produção de alimentos de modo mais conservacionista. Conservacionista, exatamente. E o que significa isso? É uma forma de produção que preserva a natureza. Além de organização dos territórios ser de maneira geral, coletiva. Aí a gente vê aqui a casa no Quilombola, na casa tradicional da comunidade Calunga, do Vão do Moleque, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E embaixo a gente vê a comunidade quilombola do município de Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo. Olha aqui as imagens. E aí vamos para a página 17, responder. Em que condições sociais os africanos foram trazidos para o Brasil durante a colonização? E a gente viu pelo texto que eles foram trazidos na condição de povos escravizados, não é isso, gente? Por quanto tempo durou a escravidão africana no Brasil? E a gente viu que foi 3 séculos. Porque a escravização e o tráfico de africanos eram práticas frequentes, porque eram práticas muito lucrativas, né, para alguns países do mundo. Porque a escravidão é considerada uma mancha moral e ética para a história do Brasil. Porque os africanos, gente, foram retirados à força de seus países, de sua liberdade, eram obrigados a realizar trabalhos forçados, sem ganho, e sofriam todo tipo de humilhação e violência. O que são famílias étnico-linguísticos? É um conjunto de povos que têm semelhanças culturais e linguísticas, né? Que famílias étnico-linguísticas africanas chegaram ao Brasil no século XVII? A gente sabe que são os bantus e os sudaneses, entre parênteses, iorubas, né? Os sudaneses também tem os iorubas. Porque as comunidades quilombolas são consideradas um símbolo de resistência afrodescendente? Porque os quilombolas preservam tradições e forma coletiva de produção que herdaram dos ancestrais, né? Que viveram em quilombos. Na página 18, Robinho Santana. Nascido no município de Diadema, estado de São Paulo, ele viveu no bairro periférico conhecido como Jardim Ruice e viu no cotidiano a fonte de inspiração para suas obras, uma vez que se trata de um local onde a maior parte dos habitantes é afrodescendente. Dessa forma, procurava valorizar e resgatar não só as características dessas pessoas, mas também suas raízes, sua relação com o povo do continente africano. Vamos agora fazer a parte de Geografia e Artes. Observe a obra do pintor Robinho Santana e responda as questões. Descreva o que você vê na obra de arte. A gente está vendo aqui uma obra de arte feita por esse artista. E aí vamos descrever. A gente vê aí, gente, uma pessoa com descendência africana vestindo adereços típicos, não é isso? Em sua opinião, qual é a importância desse grupo de trabalho, desse tipo de trabalho desenvolvido por esse artista? Então, é uma resposta pessoal, mas a gente em conjunto decidiu, né, averigou que esse tipo de trabalho traz à tona o quê? A riqueza da cultura africana para o nosso conhecimento, e também a gente consegue ter mais afinidade com esse povo, né, gente? Aqui foi um povo tão sofrido, né? Tem uma história tão sofrida, e hoje em dia a gente tem que o quê? Tem que aplaudir esse povo, conhecer mais a sua cultura, né? E ver que eles são ricos, tem uma riqueza na sua cultura que a gente já até assimilou na nossa. Então a gente tem mais que aplaudir esse povo, né, gente? É isso. Então é muito importante realmente
esse trabalho, porque traz à tona tudo isso. E aí na página 19, os afrodescendentes, além de serem responsáveis pela formação do que hoje chamamos de Brasil, os afrodescendentes, ou seja, os descendentes de africanos, têm uma presença marcante no país da atualidade. Eles são a maioria da população brasileira, totalizando 54%, 45% pardos e 9% pretos, segundo a designação do IBGE. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2015. É possível reconhecer a presença africana em vários campos, na paisagem, na cultura, na política, na religião, nas artes em geral, na culinária e em outros. Uma das grandes heranças africanas, além dos territórios quilombolas, são as religiões, que especialmente são a Umbanda e o Candomblé. Festival de celebração do Dia da Iemanjá é uma das principais divindades da religião africana, na origem Yorumba, no município de Salvador da Bahia. A gente está vendo aí essa imagem, né? Entre as danças e os rituais musicais, destacam-se o samba, o maxixe, o maracatu. Os instrumentos musicais mais utilizados são o afoxé, o berimbau, o tambor e o atacape, né? Atabaque. E a gente vê uma roda de samba em Pedra do Sal, no Morro de Conceição, local conhecido como Pequena África, no município de Rio de Janeiro. Na página 20, a gente vê mais imagens, né, do povo africano. A primeira é uma apresentação de maracatu no município de Nazaré, na Mata de Pernambuco, durante o carnaval. Na de baixo, gente, é sobre a culinária. A culinária é prato de origens africanas muito apreciado, feito com ingredientes de azeite de dendê, pimenta. Destacam-se o acarajé, o abará, o vatapá e o quibibe nordestino. Olha, gente, que top. Chega d'água na boca, não é isso? Então, acarajé, vatapá e outros pratos típicos da culinária afrodescendentes, né, afro-brasileira, muito comuns no estado de qual? Da Bahia. Então, quem quiser experimentar, vai na Bahia. E aí, a página 21 até a página 23, você vai resolver em casa e quando a gente voltar na próxima aulinha, a gente faz a correção, tá bom, meus amores? A gente vai ficando por aqui nossa aulinha de hoje. Bom almoço para todos e até amanhã, se Deus quiser.